Eu preciso falar com você, antes de nós nos despedirmos, sobre essa intercessão, ou interceptação, entre céu e terra, que a igreja do Senhor Jesus tem que fazer, e eu quero chamar isso de oração convergente, posicionamento da igreja. Diga em voz alta, mas diga para você mesmo: oração convergente, posicionamento da igreja. Muito bem, é sobre isso que nós vamos estudar a palavra de Deus nesta manhã. Eu só quero te lembrar de algo muito importante, que você deve guardar no seu coração, na sua mente, para todos os dias da sua vida. Quando o mundo tiver medo, a igreja precisa ser destemida. Nós somos a igreja. Quando o mundo tiver medo, a igreja do Senhor Jesus na terra precisa ser destemida. Você recebe essa palavra, querido? É diante disso que nós precisamos lembrar que nós somos o povo de Deus, e somos nós, que fazemos a diferença na terra, e a igreja do Senhor Jesus se torna destemida por causa da presença do Senhor no meio dela. Eu vou repetir e você vai responder para mim. O povo de Deus faz a diferença na terra, amém? A igreja tem que ser destemida quando o mundo está temendo. E o que torna a igreja destemida? Você vai dizer: a presença do Senhor. O que torna, meu irmão, a igreja do Senhor destemida na terra? E agora eu te pergunto: nós temos a presença do Senhor? Então nós somos o quê? Destemidos sobre a terra. Se as pessoas estão em pânico, elas precisam encontrar em nós um ponto de equilíbrio. Se as pessoas estão desequilibradas, com medo, e elas procuram uma orientação, um norte, uma palavra de sabedoria, uma oração da fé, alguém que seja vivo e crente, que seja então em nós que eles encontrem essa verdade, querido, porque a presença do Senhor no nosso meio é que faz isso. O importante é sempre lembrar que no nosso meio nós honramos a presença do Espírito Santo. A presença pode ser celebrada com gratidão, adoração e serviço, mas a presença pode ser ignorada, e essa questão de ignorar a presença não está ligada ao mundo, porque o mundo nem sabe e nem conhece que tem a presença. Quem ignora a presença é quem conhece a presença. Pastor Fábio, é possível um crente andar com Jesus por um período da vida, exercer gratidão, adoração e serviço, mas por um momento ele se esfriar na fé e ignorar a presença? Foi Jesus quem disse, querido, que quem põe a mão no arado não olha para trás. Ser fiel até o fim. Quer dizer, querido, que no meio da caminhada tem gente ignorando, tem gente desprezando. A ausência da presença nos enfraquece, suga a nossa vida, a nossa saúde, porque nós somos um povo destemido sobre a face da terra, porque a presença do Senhor está conosco. Diga amém. Então o tempo todo honre a presença, celebre a presença. Isso é princípio, é fundamento para as nossas vidas. Diante de uma pandemia, diante de uma situação mundial, como a igreja deve se posicionar? Como nós devemos agir, enfrentar e caminhar? Existe uma posição que eu vou chamar de posição de defesa. Olha para você entender. Como a igreja deve se posicionar? Essa igreja que tem a presença, essa igreja que é destemida, que caminha entre céu e terra. Você cantou: venha céu, enche este lugar, manifesta a tua glória. Foi de propósito. Eu sou fraco, mas eu tenho a graça. Peraí, eu sou destemido, minha rocha, meu refúgio, minha fortaleza, em ti vou confiar, jamais eu vou ser abalado, porque eu confio no meu Deus e no amor do meu Deus. Então existe uma posição de defesa na oração, porque é de oração convergente, oração destemida,
que eu estou falando. A posição de defesa é aquela certeza e convicção: Ele está comigo. Nesse lugar eu estou abrigado debaixo das suas asas. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Aonde você habita, querido? Responda para mim. No esconderijo do Altíssimo. Essa é a minha posição de defesa. Debaixo das asas do Senhor. Debaixo da sombra da mão onipotente do nosso Deus. Na presença. Você está numa posição de defesa, você está guardado, você está protegido. É nesta presença que Ele te guarda, te livra, te protege, te sustenta e te enche de paz. Põe uma mão no coração para você repetir de propósito. Diga: na presença Ele me guarda, me livra, diz de boca cheia, me protege, sustenta e me enche de paz. Aonde que é a sua posição de defesa? Diga: na presença do meu amado. Mas eu não tenho acesso. O véu já foi rasgado. Isso já é uma situação resolvida para Deus, em Jesus e no nosso meio. O que pode acontecer é que na sua cabeça ainda haja um bloqueio, resistência, e o véu que Jesus rasgou pode estar dentro da sua cabeça ainda. Se livra desse bloqueio hoje, em nome de Jesus, e vai para a presença. É na presença, querido, que Ele te guarda, te livra, te protege, te sustenta e te enche de paz. Quantos podem dizer amém? É nesse lugar que eu estou guardado, escondido. Estou debaixo desse guarda-chuva. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Espada forjada contra a minha vida não prevalecerá. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Deus, os ataques vêm de todo lado. Eu estou na presença. Achei aqui um esconderijo. Na presença. Fica nesse lugar, Filadélfia, não sai desse lugar nunca. Mas não fica diante da presença não. Fica garradinho, junto. Aqui Ele te guarda, te livra, te protege, te sustenta e te enche de paz. A quem temerei? Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? O que pode me separar do amor do meu Deus? Morte, altura, profundidade, fome, perigo, nudez, espada. Todos os dias nós somos entregues como ovelha muda para o matadouro. Mas sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Posição de defesa. A outra posição é a posição de ataque. Agora a coisa muda. Tá bom? Eu vou atacar numa posição de oração. Mas é disso que eu estou chamando. É numa oração convergente. Numa oração alinhada com as verdades da palavra de Deus. Olha para mim então, para você entender. A posição de defesa e a posição de ataque. Posição de defesa é na presença, escondido debaixo das asas. Posição de ataque, eu estou chamando aqui de oração convergente. Tá? Oração alinhada. Oração posicionada no lugar certo. Deixa eu te explicar essa coisa então. Existe uma oração poderosa que é feita de cima para baixo. Geralmente, nós entendemos que oração é sempre de baixo para cima, não é? Mas essa é a posição de defesa, é o lugar onde eu me escondo. É certa essa oração, mas eu estou falando de dois tipos de posição da igreja: a de defesa e a de ataque. A posição de ataque é uma oração convergente que é feita de cima para baixo. É normal pensarmos na oração de baixo para cima, da terra para o céu. Mas há momentos na nossa vida, como este agora, que exigem de nós uma oração posicionada de cima para baixo. Amém, igreja? Amém, alunos?
dos nossos momentos de terça-feira. Vamos lembrar, diante de Deus, nós somos pedintes. Eu estou ajoelhado, prostrado, diante de Deus eu estou contemplando a presença. É a minha posição de humildade. Sou tão fraco, tão pequeno sou. Por mim mesmo, pelo que eu posso fazer, eu não mereço teu amor. Isso é diante de Deus. É humildade, quebrantamento. É contemplação. Lembra? Eu contemplo na presença. Eu estou diante dele. Eu estou consagrando, eu estou quebrantado, humildemente me colocando diante dele. Isso é posição de defesa, diante das batalhas. Nesse lugar eu vivo, mas tem hora que eu preciso me levantar. Diante de Deus eu sou pedinte. Diante do mundo eu sou mandante. Você entende a diferença? Eu na presença. Eu na presença. Como que é? Eu diante da presença. Posicionado, revestido. Existe diferença, pastor? Total diferença. Quando a igreja se posiciona na presença e depois diante da presença. Na presença, humildade, quebrantamento, entrega, consagração. Diante da presença, revestido de poder, autoridade, mandante, dando comandos e ordens no mundo espiritual. Não estou dando comandos para Deus, não estou mandando nele. Diante dele eu me prostro, eu me curvo, mas diante da situação, diante do mundo, eu estou diante da presença, de cabeça erguida, posicionado na presença. Você entende isso, querido? Amém? Eu na presença. Eu diante da presença. Você vai lembrar de mim quando você estiver orando, tá bom? Eu na presença. Estou contemplando, estou me rasgando, estou me humilhando, estou jejuando. Eu diante da presença, revestido de autoridade e poder. Estou comandando, ordenando, fazendo liberações proféticas, fazendo proclamações bíblicas, comandando, trazendo o reino no céu para a terra, sendo um embaixador de Deus aqui. Essa oração, eu na presença, é de baixo para cima. Essa oração, eu diante da presença, é de cima para baixo. Como assim, pastor, esse negócio de cima para baixo? Diante de Deus, eu vou orar sempre dessa forma, como quem está abrigado na presença, como filho e herdeiro, posicionado humildemente diante dele. O que eu preciso diante de Deus? Diga, quebrantamento e rendição. Diante de Deus, eu na presença, o que eu preciso? Vai, quebrantamento, rendição. Tá claro isso, querido? É um ensino objetivo, é o evangelho puro, é o que Jesus fez de nós. Mas agora eu, diante da presença, posicionado de cima para baixo, como orar diante do mundo? Quando se trata de falar ao mundo, às circunstâncias, às pessoas, às situações, aos demônios, às enfermidades, aos vírus, ao corona, ao sarampo, à dengue. Perceba que eu já te ensinei o que você tem que fazer aqui no mundo natural. Agora eu estou falando de uma igreja que se move também no mundo espiritual. Não adianta nada você repreender o mosquito da dengue e deixar o foco lá no seu quintal. A gente se move no natural e no espiritual. Mas o mundo só move no natural, querido. Você tem o poder em Cristo de se mover também no sobrenatural. Amados, as coisas que acontecem aqui no visível aconteceram primeiro no invisível. As coisas e batalhas que estão sendo travadas aqui são reflexos primeiros do mundo espiritual. Não vou esperar do mundo, querido.
que eles façam coisas espirituais. Eu espero que cada um como cidadão façam suas tarefas e obrigações naturais, mas você e eu, nós temos o Espírito Santo, visão sobrenatural, nós podemos estar na presença e diante da presença. Eu vou esperar isso do prefeito? Eu vou esperar isso da Organização Mundial da Saúde? Eles têm que fazer o trabalho deles muito bem feito. Eu estou dizendo, querido, que a gente honra, respeita, porque é bíblico honrar a autoridade, segue a orientação, faz o que tem que fazer, mas você vai ficar só no mundo natural? Só nesse nível humano? Vamos interferir no mundo sobrenatural também e trazer o céu para a terra, querido? Você acabou de cantar, minha esperança está em ti, e eu creio, no teu amor não há temor. Então por que está temendo? Eu creio no Deus do sobrenatural. Foi você que acabou de cantar isso, eu creio. Aí sobe o tom, você canta lindamente, e tudo isso amanhã cedo é o quê? Quando você for no hospital, quando você andar no ônibus, quando você viver o dia a dia, quando tiver que mandar o filho para a escola, quando você tiver que comprar, vender, pagar. É aí, querido, que a música se torna uma experiência, uma realidade. É o que eu falo para o Som das Águias sempre. Sai da esfera só de cantar e tocar, vamos para a esfera da experiência. Diante de Deus, eu pergunto, você responde, quebrantamento e rendição, tá bom? Vai, diante de Deus, querido, o que precisa? Diante do mundo, você é um mandante. O que você precisa? Coragem, autoridade e poder. Dá para responder? O que você precisa diante do mundo? Vai. Coragem, autoridade e poder. Em Jesus e pelo Espírito Santo que habita em você, você tem coragem, você tem autoridade, você tem poder para mover o céu e trazer o céu para a terra. O bispo tem falado conosco nas nossas terças-feiras sobre esta posição de autoridade, uma oração que é feita de cima para baixo. A nossa verdadeira posição em Cristo é a oração de quem sabe que é cabeça e não cauda. Tem tanto crente cauda, filho, e Ele nos constituiu cabeça. Olha o momento da vontade de dizer para quem está do lado, mas eu vou resistir. Dava para você dizer para quem está do lado agora, diz, não diz não, diz como se estivesse, né? Você não é cauda, filho, você é cabeça. Não diz não, não diz para quem está do lado não, diz para mim que eu aguento. O Senhor te constituiu cabeça e não cauda. A oração de cima para baixo, a oração do mandante, convergida na posição, é de quem é cabeça e não cauda. É de quem honra a presença, não de quem ignora. Na Santa Ceia, domingo passado, eu disse nos 3 cultos, aquilo que o apóstolo Paulo falou, tanta gente come e bebe, sem discernir o corpo, o pão e o vinho, não entende, não honra a presença e acaba ficando doente por causa disso, porque não se posiciona, não sabe sua identidade, a sua posição em Cristo Jesus o Senhor. Está escrito em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, e nós estamos aonde? Vai, vou ler de novo e você responde, se alguém está em Cristo, e aonde é que nós estamos? Em Cristo, nova criatura é em Cristo, as coisas velhas já passaram, em Cristo, e tudo se fez novo em Cristo. A palavra-chave aqui é, está em Cristo. Põe a mão no seu coração, por favor, repita para você mesmo, foi Deus quem me colocou em Cristo. Repete pensando, diga, foi Deus quem me colocou em Cristo. Quando Ele foi levantado para morrer na cruz, pela fé na palavra de Deus, diga, nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, e ressuscitamos com Ele. Isso vale um glória a Deus, querido? Deus nos colocou em Cristo.
E quando ele foi levantado na cruz, no madeiro, nós morremos com ele em Cristo. Fomos sepultados com ele em Cristo e ressuscitamos com ele em Cristo. Nós estamos nessa posição em Cristo. O apóstolo escreveu aos Efésios vários textos preciosos que eu quero fazer menção aqui, para você entender à luz da palavra de Deus, esse nosso lugar de cima para baixo. Leia comigo, por favor, Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 6. Está aqui na projeção, para que você possa ler comigo. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu quero pedir que você levante a sua voz e leia comigo, pensando em cada palavra. Vai. Deus nos ressuscitou com Cristo. Você está morto ou está vivo hoje? Ressuscitado com Cristo. E o que aconteceu? Vai. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Olhe para mim e me responda: nas regiões celestiais, você está embaixo ou você está em cima? Ficou com dúvida por quê? Nas regiões celestiais, você está embaixo ou está em cima? Você está entendendo? Uma oração de cima para baixo. Essa é a oração do mandante, do reino convergente. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Você está em Cristo, na presença. Você já tem entendimento e discernimento dessa verdade. E você está posicionado num lugar de autoridade. Você está posicionado num lugar de comando acima de tudo isso que acontece nas regiões naturais. Quem é que tem esse lugar? O Filho de Deus, a filha do Deus vivo. Você tem esse lugar de autoridade acima. Você está sentado com Cristo nos lugares altos. Dá glória a Deus a Ele, porque foi Deus que te colocou em Cristo. Isso é maravilhoso. Mas compare comigo num outro texto de Efésios, que eu vou pedir para a equipe colocar aqui na projeção. Efésios, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 20, 21, 22, 23. Mas não leia apenas, entenda, receba essa palavra. Efésios, capítulo 1, versículo 20. Esse poder que ele exerceu em Cristo, ele aqui Deus, esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então olha, Cristo ressuscitou dos mortos e está hoje num lugar de honra, de autoridade máxima, assentado à direita de Deus nas regiões celestiais. 21. Muito acima de todo governo e autoridade. Quero que você dê ênfase para essa palavra. Muito acima. Ele está muito acima. Ele está muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Jesus está muito acima de todo governo e autoridade. E você está onde? Em Jesus, muito acima. Você não está acreditando? É porque, pastor, eu não vejo, isso parece muito Não é nada é você que foi colocado em Cristo por causa de Deus. Esse é o seu lugar de autoridade. Deus falou isso e é assim que eu penso. Deus falou isso e é assim que eu penso. Mas eu não estou sentindo, mas eu tenho certeza que é isso. E se a igreja inteira se posicionar nesse lugar acima, muda a realidade natural no mundo espiritual. Verso 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Dá um pisão aí.
Você hoje é o pé de Jesus aqui na terra. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou. Agora é algo dele, cabeça de todas as coisas para a igreja, e nós somos o seu corpo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Você entende isso? Conclua comigo no próximo painel. Nós somos o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer circunstância. Se nós estudarmos a história da igreja, que não é o caso hoje, de Atos dos Apóstolos até hoje, o dia 15 de março, nós vamos ver, querido, que o mundo e a humanidade já passou por situações piores do que essa que nós estamos vivendo. Pragas, mortandades, guerras, já assolaram a humanidade, e ao longo da história, eu creio, quando você lê os livros, entende as entrelinhas, busca no contexto histórico, tem sempre alguém orando, tem sempre um grupo de pessoas trazendo o céu para a terra, tem sempre alguém fazendo diferença, um avivamento de oração, um povo se posicionando, uma igreja que entende quem é em Cristo, e o céu se move e interfere na terra. Isso é coisa desde o Velho Testamento, querido. Se o meu povo, disse o Senhor Jeová, que se chama pelo meu nome, povo de Deus, se esse povo se humilhar e orar, isso é na presença, isso é na presença, buscar minha face, vai se levantando, se converter dos seus maus caminhos, isso já é lugar de autoridade, eu virei desde os céus, eu descerei e eu sararei a sua terra. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Note as palavras, para nós terminarmos juntos. Os destaques de tudo que eu li e falei. Guarde no seu coração e na sua mente. Com toda a atenção, igreja, isso é palavra de vida, evangelho. Em Cristo. Foi o que eu acabei de falar. Assentado nos lugares altos, acima de todo governo, nas regiões celestiais. Repita comigo essas 4 expressões. Faz assim com o dedinho, 1, 2, 3 e 4. O primeiro, diga, em Cristo. Assentado nos lugares altos. Aponta o terceiro dedo e diz, acima de todo governo. O quarto dedo, nas regiões celestiais. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, e nós estamos nele, e com ele, neste lugar, ocupando uma posição de autoridade. A ele a honra, a ele a glória. É digno porque foi morto, mas ele nos comprou e nos constituiu. Eu vou repetir isso e você vai adorar o Senhor. A ele a honra, a ele a glória. Ele é digno porque ele foi morto, mas quando ele nos comprou, ele nos constituiu. Aplauda o seu nome e glorifique a ele, porque ele é digno. Ele nos comprou e ele nos constituiu. Você tem uma identidade, filho e herdeiro. É assim que nós nos movemos sobre a terra. Você tem uma posição e está nesse lugar de autoridade. Que oração que a igreja tem que fazer nesses dias? Sempre. Eu nele, como pedinte, quebrantado, mas agora a coisa, querido, exige um posicionamento, exige uma manifestação dos filhos de Deus, porque toda a criação espera
ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Pastor, e qual é o primeiro lugar que nós temos que agir? Aonde que a gente chega com os 2 pés no peito? Aonde é que nós vamos estourando as portas e comandando tudo? No mundo espiritual, primeiro. Tem que gerar em oração para manifestar aqui na terra. Mas o meu pé está aqui também, pastor, no natural. Faz tudo que você sabe que você tem que fazer. Esta igreja é bem instruída em todos os aspectos. Só que eu não vou esperar dos naturais as coisas espirituais. Eles fazem só o natural. Nós fazemos o natural e o espiritual. Porque você é filho e herdeiro. Porque você tem um lugar de autoridade. Porque você está posicionado em Cristo. E é porque é nesse lugar que você comanda e fala todas as coisas em Deus. Esta oração agora exigida é a oração mandante. É a oração de cima para baixo. Crendo que todas as coisas estão submissas ou sujeitas ao nome de Jesus e à autoridade que Ele entregou à sua igreja. As trevas podem ser retidas pelo avanço da igreja. Pastor Fábio, um coronavírus está se alastrando, já foi declarado uma pandemia, pode ser resistido pela oração da igreja? Sim, certamente. A igreja se posiciona, a igreja jejua, a igreja ora, a igreja fala, a igreja comanda. A política, a economia, pode ser mudado, alterado, comandado pelo posicionamento da igreja? Pode. Primeiro no mundo espiritual. Na consequência de tudo isso, também no mundo visível. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer. Nós vamos tomar todo o cuidado. Eu não vou ser um agente manifestador e transmissor de vírus. Eu vou cuidar da minha vida, da vida do meu irmão, porque eu honro. Mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, o Senhor. Eu sei o céu que está aberto, a posição que eu preciso me posicionar. Então é claro, né, querido, que nós temos 5 minutos agora para mover esse céu, agora, trazer esse céu para a terra, repreender esse coronavírus, repreender essas crises econômicas que uma coisa vai causando a outra, abençoar a família. E agora é que é o que é mesmo, né? Agora é que é a hora, agora é que é o vamos ver. Ah, mas não vai dizer, pastor, que nós vamos orar. Traz a bandeira do Brasil aqui nesse altar. Tem um povo aqui disposto a orar. Ó, já estavam aqui de prontidão já. Aplauda Jesus com vontade. 10 minutos para orar. Não vou cantar agora não, vou orar com você. Levanta sua mão. Pensa no que eu acabei de falar. Diante de Deus eu sou pedinte, mas eu estive diante de Deus o culto todo. Agora nesses 10 minutos finais eu sou mandante. Pai de família, mãe intercessora, filho, filha, juventude, pastores, presbíteros, obreiros, empresários, professores, gerentes do lar. Levanta sua mão, querido, abra sua boca e comece a orar. Deixa o Espírito Santo ir te inspirando. Comece a falar. Comece a comandar. Comece a declarar palavras. Palavras vivas. Vai. Depois eu vou orar por você, mas agora é a sua vez. Ora com os instrumentos. Diaconia, levanta essa mão aí, diaconia. Servos, levantem essa mão e orem. Juventude, vamos ser uma juventude de oração. Ora com esses instrumentos.
São 10 minutos de oração. Os minutos finais desse culto. Ora pela sua família. Ora pelo seu esposo, pela sua esposa. Ora pela cidade de Limeira. Ora pela nação brasileira. Ora pelo mundo, pela Itália, pelo Irã, pela China. Levante-se, igreja vencedora. Os primeiros minutos é você que ora. Vamos, pai de famílias, homens de oração, homens de oração, homens que sabem orar. Mulheres intercessoras, comece a liberar as palavras, liberar as palavras. Comande no mundo espiritual, na sua posição de filho e herdeiro. Diante das nações, diante do Brasil, Deus poderoso nas batalhas. A igreja está clamando, a igreja está orando. Uma manhã de domingo de oração, uma manhã de domingo de intercessão.